outro top. Agora vamos falar de personagens malucos, personagens doentios, personagens ordinários, psicóticos, psicopatas. Pessoas que simplesmente são ruins, outras ficaram ruins em um dado momento e outras simplesmente não se sabe o porquê, mas que são más, são más. Começar Laranja Mecânica. Um filme sinceramente pancada. Um grupo de jovens simplesmente duvida aí que devemos seguir as normas da sociedade e saem cometendo bizarrices e violências à torta e à direita. Até que no final, um deles pelo menos tem o devido troco. O filme é retirado aí de um livro. E o livro aí é um livro da Europa, questiona o cidadão, ele tem que ser um cidadão que haja pelo correto, como se fosse algo mecânico, ou ele simplesmente pode fazer a coisa como dá na telha e é para isso que a vida está aí. Atração Fatal, um ótimo filme. Raramente, as capas da revista Time contém pessoas aí que fazem parte da área aí do mundo artístico. Mas aqui, Michael Douglas e essa atriz loira que protagoniza com ele fizeram a capa, e não é à toa. O ótimo ator Michael Douglas está em uma empresa e acaba conhecendo aí uma escritora, com quem ele acaba tendo um envolvimento de fim de semana, mas quando ele diz para ela, chega, vou voltar para o meu casamento, ela enlouquece e começa a sabotar a vida dele e a família dele. Ótima atuação dessa loira. Um Dia de Fúria. Também feito aí com um ótimo ator Michael Douglas, que agora ele é um homem que trabalhou a vida inteira para o governo americano, ajudando a fazer armas para defender o seu país, se encontra numa crise familiar e de desemprego, enlouquece e simplesmente enfia na cabeça certas ideias e sai caminhando pela cidade e aplicando a lei que dá na sua telha. Excelente filme, ótimo filme aliás. Michael Douglas aqui tranquilamente merecia um Oscar. Costa do Mosquito. Não é um filme, adianto, excelente, mas pelo roteiro eu considero ele bem original. O ator Harrison Ford é um cidadão de família que fica entediado e resolve pegar toda a sua família e sair por aí fazendo aventuras, querendo criar até uma própria comunidade. É incrível a indefinição de ideias do mesmo. Harrison Ford mostra por que é ótimo. Inclusive nesse filme aí, que a coitado da família dele acaba pagando por muita demência do mesmo, está o ator aí que fez o jovem Indiana Jones, mas que infelizmente acabaria morrendo. Os olhos de Hollywood estavam muito em cima dele. Aliás, ele morreu logo depois de sair de um bar aí que o John Depp era proprietário. Estranha Obsessão. O ótimo ator Robert De Niro e o carismático e competente ator Wesley Snipes protagonizam aqui um drama medonho. Temos Robert De Niro aqui, um homem pacato, perde o seu emprego e todos os seus valores vão para a cucuia. O Wesley Snipes é um herói dos esportes que faz muito o gosto aí do Robert De Niro, mas ele está passando por uma fase complicada. O Wesley Snipes não consegue simplesmente render no time dele. E o Robert De Niro, é enlouquecido aí por não poder ter mais uma vida, resolve ajudá-lo. Mas é claro, faz isso de um jeito dramático, violento. Temos uma direção firme aqui, ótimas atuações. Um dos filmes aí que eu adoro. A Cor da Fúria. John Travolta, que renasceu aí meados dos anos 90, graças ao Pulp Fiction. Aqui é um sujeito aí que trabalha para manter a sua vida. Injustamente ele é desempregado e ao fazer isso se revolta, sequestra o antigo patrão, mas infelizmente o sequestro não sai como ele previa. O pano de fundo aqui é consideravelmente uma coisa racista.
o John Travolta começa a notar que os negros começam a tomar conta da sociedade. Mas a interpretação de John Travolta é excelente, vira um filme dramático com um final, sinceramente, eu acho que não precisava ter sido excelente. Psicopata americano. Christian Bale, o Batman aí do Nolan, faz esse filme em que a princípio ele é um cara que está consideravelmente com muita coisa em cima, está pra lá de bem em sua vida, mas por algum motivo que não fica bem explicado, enlouquece, começa a viver num mundo próprio e por algum motivo acha bom matar pessoas e inclusive torturar mulheres. É um filme consideravelmente pancada, mas dificilmente perde o tom elegante. Obsessão Fatal. O ótimo ator Kurt Russell está aqui. É um cidadão aí de vida consideravelmente aí excelente, mas passa por um momento complicado devido a um investimento aí empresarial. E o que ele menos precisava é o ator Ray Liotta, um policial que por algum motivo fica obsessivo em atacar Kurt Russell, a casa dele e a família dele. Vai fazendo isso de forma cruel e ordinária, mas sempre mantendo o filme se mantém numa condução elegante, até chegar num clímax merecido. Ray Liotta aqui pra mim, olha, tá um vilão excelente. Quem diria que das histórias em quadrinho sairia outro pancada, outro maluco, outro cara que é esquisitice e o horror em pessoa. Falo do Coringa, do Batman, Cavaleiro das Trevas, o do Nolan. Incrível como esse ator trabalhou para criar esse personagem. O cara consegue botar medo, algo muito difícil aí nesse mundo de história em quadrinho, que geralmente é aquele personagem bem caricaturado que quer apenas acabar com o mundo. Mas você o assiste e tem que cuidar para não ficar maluco que nem ele. Esplêndido trabalho, lástima esse ator aí ter falecido aí pouco tempo depois. Centopeia Humana. Vamos ver aqui a trilogia. É um filme, sem dúvida, onde um cientista resolve provar a si mesmo que ele é capaz de unir as pessoas. É um filme doloroso, é um filme sim nojento, é um filme cavernoso. O primeiro filme veio, deixe-me ver aqui, em 2010, em que apenas temos ali um cientista que pega duas mulheres e um oriental e resolve fazer essa experiência. Mas nem te digo, ela é feita consideravelmente de um jeito nojento, o que chega a ser o menos pior, comparado com toda a tortura e problemática que vem depois. Na sequência, Centopeia Humana parte 2, temos aí um gordinho que vive com uma mãe mal-humorada, numa vizinhança terrível, trabalha de dia para comer de noite, mas ele assiste esse filme Centopeia Humana, que aqui a parte 1 de fato é um filme que foi lançado. Mas esse gordinho faz o quê? Resolve sim criar a sua própria centopeia. E ele consegue deixar o filme, posso dizer para vocês assim, mais horroroso do que o primeiro. E é claro, a centopeia é bem maior, chega a ter 15 pessoas. E há uma cena que, repito, pesadíssima, em que uma mãe acaba sacrificando aí o próprio bebê para conseguir escapar. Pouco depois veio a Centopeia Humana parte 3. Agora se trata de um presídio, em que dezenas de presidiários são colocados outra vez sobre essa experiência horrorosa, nojenta e dolorosa. O ator que fez o primeiro filme e o ator que fez o segundo filme estão de volta aqui, como funcionários aí do presídio fazendo outros personagens. E o filme me aparenta ser assim um pouco mais limpo do que os outros dois, mas não muda nem um pouco. Inclusive o próprio homem que criou essa trilogia reclamou muito, dizendo que foi excessivamente perseguido e banido dos cinemas. A Pele que Habita. Antônio Bandeiras é um homem genial. Ele lida com a genética humana.
um doutor renomado, que você olha e parece não faltar mais nada em sua vida, com exceção de uma coisa: praticar uma vingança contra um homem que arrasou a sua vida pessoal. E como ele faz isso? Simples. Pega esse valentão, dono da verdade, prende em um lugar e aos poucos vai transformando ele em uma mulher. A transformação eu posso dizer que até que é considerável limpa, apesar de deixar um considerável angústia você assistindo isso. Lástima o filme perder um pouquinho o rumo, né? Quando Antônio Bandeiras cria uma certa paixão por esse ser feminino que um dia já foi um homem. O ator Jake Gyllenhaal faz um excelente trabalho aqui. Um bom exemplo de alguém que parece que não é temperamental, que já não nasceu com o dom de fazer maldades, ou muito menos passou por um trauma profundo. Ele é um cara que trabalha de dia para comer de noite, até pratica seus roubos aí para poder se sustentar, e um dia descobre qual é o seu grande dom: filmar pessoas em dificuldades, logo depois de um acidente, logo depois de um tiroteio, e mergulha nessa vida, começando de forma tímida, mas aos poucos criando volume, aos poucos crescendo, e conforme ele vai evoluindo financeiramente, a sua crueldade também vai evoluindo. É um dos sinais que eu digo, é top. Você acha que a maldade dele terminou, ela só está começando. Aguardo sinceramente aí uma sequência. É um ótimo filme com uma bela direção, feito por um senhor aí que a princípio só tinha experiência como roteirista e fez o seu primeiro filme. Ele é praticamente à noite, mas é uma linha de condução que toda violência e agressividade não consegue saltar a tela e lhe agredir. Você vai assistindo e sendo envolvido por ele. Posso dizer errado, né? Vou até ler aqui. Whiplash, em busca da perfeição. Aqui temos um jovem que é ambicioso, ele quer se tornar um músico de blues, uma área muito fechada, muito exigente, e descobre o baterista Terence, um senhor careca aí que inclusive ganhou o Oscar, merecido Oscar pela sua atuação nesse filme. O cara é simplesmente um doido varrido, tão talentoso, tão exigente quanto cruel e chega a beirar a insanidade. O filme vale a pena ser assistido, mas me dá aquele gosto que podia ter ido muito mais longe, porque ele se perde lá pelo meio de forma desnecessária, e quando ele termina eu tinha até a impressão que ele estava começando. Mesmo assim, se você quer ver um doido, não também porque nasceu doido ou por causa de um trauma, mas porque acha que é na loucura que está a genialidade, esse aqui é um ótimo exemplo.